Oi meninas, boa tarde. Boa tarde. Estamos de tarde aqui, né? Por isso que eu tô desejando boa tarde. Mas dependendo do horário que você estiver vendo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo professora Luana Constantino e hoje nós temos convidados especiais no nosso podcast que tá dando início hoje, praticamente, né? O podcast do Felicidade. Pois é. Pra quem não sabe, aqui no Colégio de Decisão a gente tem uma disciplina chamada Felicidade, que é ministrada por mim. Essa disciplina é o socioemocional, só que com uma repaginada, porque ela tem como base a psicologia positiva, né? É um projeto criado por mim e é ministrado por mim, então tem toda a minha essência e minha alma nesse projeto. E aí no 7º ano, na turma da manhã e da tarde, nós tivemos um desafio para eles, né? Eu joguei e eles embarcam nas minhas loucuras, é assim, só vai se for desse jeito. Precisava que eles colocassem pra fora ali os gostos, as coisas que eles gostam de conversar, de falar, aquelas besteirinhas que eles gostam de conversar durante a aula, né? Então, e aí eu falei pra eles, não precisa ser relacionado ao tema de saúde mental, mas precisa que vocês pensem em possíveis temas para um possível podcast. E aí, deu certo, né, garotas? Estamos aqui. Deu, graças a Deus. Selecionamos alguns, tá? Que tem mais a ver com a questão da saúde mental, ou até sobre curiosidades de alunos que nós temos aqui, que daqui a pouco vai sair outro podcast também com entrevista. E vamos começar. Primeiro eu vou querer que as meninas se apresentem, como eu já me apresentei, né? Agora eu vou perguntar quem é você. Bem, meu nome é Raíssa. Eu faço teatro desde 5 anos de idade. Teatro é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu acho que eu sugeri esse tema e todo mundo concordou e acho que é muito legal o Muito teatro. válido mesmo. Isso. Você quem é? Me chamo Lá, tenho 12 anos e também gosto muito sobre esse tema. Pronto. E você, gatinho? Meu nome é Letícia, eu tenho 11 anos também e todos nós que estão aqui nesse podcast é da turma 7º ano C, uma turma muito valorizada aqui na escola. E o que eu acho da questão sobre o teatro é por causa que o teatro, pra mim, é uma coisa muito incrível, porque é uma arte que desenvolve um monte de coisas, desenvolve postura, desenvolve drama, alegria, comédia, terror, e eu acho que é muito bom esse... O tema é interessante, né? O tema é muito interessante. E você, quem é? Bom, meu nome é Ina, eu tenho 12 anos e a gente concordou em fazer isso também, porque o teatro, ele transforma a vida de muitas pessoas que participam dele. E a gente concordou porque achou que fosse um tema muito divertido e que fosse fazer parte da vida de muitas crianças. Certo. Então vocês já falaram os motivadores, né? Por que escolheram esse tema? E de fato eu fiquei um pouco assim, nossa, elas pensaram num tema tão profundo que vocês são muito novinhas. E a gente falar sobre terapia quando estamos falando com crianças, porque vocês são jovens, né? São pré-adolescentes. Mas aí me chamou a atenção vocês escolherem esse tema e por isso foram selecionadas, né? Eu falei pra vocês, chamou bastante atenção. E aí as meninas prepararam um roteiro, pessoal de casa, umas perguntinhas só para nortear um pouco a nossa conversa, né? E eu vou pedir para vocês começarem com a primeira pergunta, quais são as curiosidades. Tá bom. A nossa amiga Ivna Vai, Vou Ivna. começar. Bom, vai ser pra Raíssa. Raíssa, por que teatro é terapia? Bem, teatro envolve várias emoções diferentes, faz você desabafar e faz você perder o seu medo. Teatro é muito importante também para você desenvolver suas emoções. Isso ajuda muito em diversos fatores. Teatro, para mim, também é diminuir a ansiedade, depressão e você poder controlar os seus sentimentos e não descontar sua raiva ou sua tristeza em alguém. Teatro também é muito exercício, a gente faz muito exercício de aquecimento de voz e faz a gente até também, isso, né? Corporal também, e faz a gente até perder o medo de fazer algumas apresentações na escola. Perde o nervosismo. Isso. Perde total. Mas dá Exatamente. aquele friozinho na barriga ainda quando a gente vai fazer. Mas dá o ponto muito. não é porque a gente consegue lidar com aquela questão, com aquele friozinho na barriga. Por exemplo, nós professores, quando a gente entra numa sala de aula, todo o início do ano, e graças a Deus que eu ainda sinto isso, significa que está vivo no meu coração o lecionar, o estar em sala de aula, dá aquele quentinho de, meu Deus, eu conheci uma nova turma. Toda aula que a gente entra é assim, aquela expectativa. E vocês também, quando vão fazer algo novo, não dá ainda aquele friozinho? Dá. Mesmo assim, aquilo ali não impede de você
ir lá fazer, tipo assim, não te congela, né? Aquele medo não te Exatamente. congela. E é esse um dos pontos que o teatro trabalha também, não é? Porque a gente tem como ficar como um robô. Não é controlar as nossas Pois é. emoções, mas é saber lidar com elas, não é isso? Exatamente. Diz, Elora. Você é fã do teatro. Você acha que ajuda mesmo? nessas Acho. questões? Ajuda na ansiedade. Muita gente que participa do teatro tem depressão e ansiedade e ajuda bastante nisso. Como vocês acham que ajuda, assim? Em que sentido? Em quê? De acalmar a pessoa, de a pessoa lidar com outras pessoas, de viver o cotidiano sem Você tá muita acelerado, pressão. né? E geralmente Geralmente a gente tá muito ansioso no dia a dia e o teatro ajuda bastante e deixa a gente mais calmo, mais relaxado. Sim. A pessoa também desenvolve bastantes habilidades que existem Exatamente. no teatro também. Como ela falou, acalma a pessoa, calma o coração, calma, olha a plateia ali, acalma. E eu acho que também ajuda bastante. Mesmo eu estando aqui pra perguntar, vou responder. Não, O vamos teatro, conversar. ele também ajuda muito na projeção de voz. Então, assim, tipo, se você fala baixo, como muitas pessoas que eu conheci, muitas pessoas desenvolveram, começaram a falar bem mais alto e se desenrolar bem mais por causa disso. Ai, meu timbre de voz é baixo, acho que eu vou procurar o teatro. E apesar de ser professora, eu falo. Ele minha voz está é muito baixa. aceito no teatro daqui da escola. E a próxima pergunta é sobre isso. Então vai. Pra quê? Ou tipo assim, por que o teatro deve ser feito na escola? trabalhada, Sim, né? Na quer escola, né? trabalhar, E aí? trabalhar com teatro. Ajudar os alunos que têm dificuldade, têm timidez, têm medo de se apresentar. Por exemplo, no trabalho de geografia tinha muita gente com medo de apresentar, né? No trabalho de escola normal, do No cotidiano. seminário, né? O seminário Sim. tinha muita gente nervoso, muita gente se sentindo mal. E o teatro ajuda nisso. Sim, eu acho também que deveria ser trabalhado na escola, tanto porque assim, a gente tem a disciplina felicidade, que é muito importante, ela ajuda bastante. E o teatro, eu acho que ele também ajudaria mais ainda, acho que ele complementaria e deixaria a gente mais tranquilo e mais relaxado. E são duas coisas, como você falou, que se complementam, né? O teatro e o projeto Felicidade são perspectivas diferentes também, mas que se complementam. Mesmo. E já tá esse daí, tá? Bem, Peraí. Deixa ele ativar o microfone ali. bem, e aqui no Decisão, o teatro sim, ele é trabalhado. A gente tem um professor. maravilhoso. Exatamente. Então, tem um professor Ricardo. maravilhoso, o Ricardo. RBM. A gente ama Lindo. muito ele. E ele é super legal com a gente. Ele ajudou Ele é maravilhoso. muito eu a nossa. perder esse medo de palco, essas coisas do tipo. Ele não tem um pico de juízo, né, gente? Nenhum, mas ele. Por isso que dá certo. É por isso mesmo que ele. Do Muito jeito bom. que todo mundo fala. É. Muito top. Bom, então, o teatro, ele diminui a ansiedade? Diminui. Tem muita gente lá da sala que participa do teatro e tem ansiedade e falam com o professor dizendo que não é curando, mas está diminuindo muito a ansiedade no dia a dia. Vocês sabem que a ansiedade, infelizmente, chegou até vocês, né? Vocês são muito novinhos. E cada vez mais, quando a gente começa a falar sobre isso nas escolas, nos ambientes, a gente descobre, tem gente que faz, eita, oxe, eu tenho isso, eu sinto isso. Quando eu digo assim pra vocês, numa aula de relaxamento. Gente, ó, quando a gente começa a sentir tremendo do nada, assim, uma motivação, né? Quando você tá ansioso pra fazer uma prova, vai chegar a semana de prova, é normal. Quando tem um evento pra acontecer, é normal. Tranquilo, faz parte do ser humano, né? É o nosso cérebro ali em alerta, dizendo, eita, se prepara que vem coisa, né? Mas, quando a gente tá falando sobre uma sensação persistente, né, que fica ali por meses, aí sim, a gente tem que procurar ajuda, né? Pra isso, como eu tava dizendo antes, é uma coisa triste porque chegou em vocês. E aí, agora, vocês têm muito mais informação do que, por exemplo, a minha geração. Nossa, muito velha. A minha geração, né? A geração dos meus pais, as gerações anteriores, ou até dos pais de vocês mesmos. Tem menos informação sobre isso, né? Sobre essa questão da ansiedade. E vocês têm muita coisa. E aí essa muita coisa também não é muito bom, porque vocês recebem informação de todo lado.
muitas das vezes se autodiagnosticam, né? Dizem que tem tal doença, né? Tal transtorno e na verdade não tem, porque a gente bota na cabeça e aquilo ali acaba acontecendo de verdade, não é isso? Então, essa questão do teatro auxiliar na ansiedade, ou atividades, na verdade, auxiliar na ansiedade, está mais relacionada a isso. A gente tirar um pouquinho o foco, né, da negatividade ou de informações a todo tempo, e focar numa coisa só, no exercício de corpo. Eu garanto para vocês que dificilmente a gente toma banho e percebe o nosso corpo, de olhar para os pés, para os dedos, assim, dificilmente, né? A gente toma banho nas carreiras, porque tem que fazer não sei o quê, e toma banho já pensando no que vai fazer depois, e aquele trabalho, aquela aula, aquela prova. Quando acabar, eu vou fazer a tarefa. Então. Faz as coisas, a gente no automático. Não tá no momento presente. A gente acaba fazendo aquela atividade pensando numa outra que tem que ser feita depois. Então o teatro também ajuda nisso. Também é como quando tá comendo, né? Aí quer fazer uma coisa Isso. mais divertida para algumas pessoas. Pensar em outras coisas. Essa pergunta vai pra Eloá. Eloá, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que algumas pessoas têm dúvida nesse assunto, que é: o teatro é um esporte? Tipo assim, de praticar, assim, e ter competições, etc. Legal, interessante. Não é praticamente. De teatro. Alguns. Mas não é praticamente um esporte definido A gente não pode como. chamar de esporte. Por exemplo, muitas pessoas participam de campeonato de atrizes. Pra pessoa entrar, pra ser atriz em uma rede, faz um campeonato. Ou mesmo apresentar a peça de teatro para outras pessoas. Pois é. Eu competi. No modo competir, a gente diz, tipo, eu vou apresentar minha peça, mas a minha outra turma vai também apresentar. Então, assim, duelo. isso. Tipo, pra Pra ver ver quem quem vai fez a ser melhor melhor. peça. Exatamente. Mas não é considerado definitivamente um esporte. Mas, tipo assim, Mas pode ser também. Mas para considerado. corpo, ele é muito importante. Já. O teatro, você pode alongar tudo. Você precisa alongar um monte de parte do corpo seu, fazer exercício. Então ele também é um exercício É pra tipo- mente, psicologicamente e pro E pro corpo. corpo. É tipo auto se modelar. De um jeito bom, óbvio, né? Vocês estão me convencendo com esse teatro. Informação. Fala aqui na escola. com a RPM, professora. Complementando essa pergunta, Eloá, eu queria perguntar também pra você que, tipo assim, já que ele não é um esporte, como as pessoas não podem falar que ele é um esporte, especificamente, então, pode-se dizer que o teatro, como ele não é esporte, ele pode, tipo, desenvolver mais coisas. Ser um exercício físico? Não, isso não. Como é que eu posso falar? Que, tipo assim, uma Desenvolver turma de um habilidades. teatro. É isso! Eu não sei explicar direito, mas é isso mesmo. Desenvolver mais habilidades de Desenvolver, teatro. por exemplo, tipo assim, uma turma nova vem pra praticar o teatro. Novas pessoas Que nunca fizeram. Por exemplo, que nunca eu, fizeram. nunca fiz. É. Vou lá fazer teatro. que nunca fizeram teatro. Isso não é um esporte para as pessoas conseguirem, tipo assim, aprimorar alguma coisa. Aí elas vão se soltar ali, né? Mas tem algumas pessoas que às vezes ficam Mais retraído. Isso. tremendo, assim. Mas às vezes a gente consegue, o teatro quebra muito disso. Porque às vezes a gente tá ali, é a primeira vez, a gente fica muito nervoso. Eu já tive muito isso. A minha turma teatro, que foi com a RPM, eu não era amiga de ninguém. Então, assim, eu era bem fechada. Mas depois que eu comecei a falar mais e comecei a me apresentar mais, eu comecei a ficar super... Eu perdi mesmo a minha timidez. Às vezes nem às vezes, o teatro exatamente, que a pessoa fica com vergonha de mostrar algumas coisas. Às vezes é pra apresentar, como a Eloá falou, apresentar um trabalho. A pessoa também fica com vergonha, ou pra cantar, às vezes, na frente de um também. coral, né? Até Você porque cantar. quando diz, né, Ivy, vamos fazer na frente de todo mundo. Aí. Não, você já sente o nervosismo É. bater lá no fundo. É. Bom, a próxima pergunta é: o teatro, ele é para todas as idades? Por favor, não me excluam. Eu sou menos 30. Pode ainda? É sim, para todas as idades. E é muito bom isso, porque, assim, todas as pessoas podem viver essa experiência. Então,
É sim, desde Gente, olha, Desde nunca é pequenininho. tarde pra fazer atividade nenhuma. Exatamente. Os avós geralmente, né, tem isso de, já tô velho, isso não é pra mim mais não. Pois é. Não existe isso. O nosso cérebro, ele é uma esponja. Né? E, lógico que tem uma idade que temos facilidade. Até os 7 anos, mais ou menos, é onde a gente, aquela esponja tá mais novinha, digamos assim. Sabe aquela esponja que a gente lava a louça pra ajudar a manhã? Pronto. Ela tá mais novinha, a gente aprende mais coisa naquele tempo. Mas o resto da nossa vida, o nosso cérebro é uma esponja. A gente pode aprender idiomas novos, pode aprender habilidades novas, como a questão do teatro. Ou até mesmo, acredito eu, meninas, que uma pessoa tímida, que foi tímida durante a vida inteira, sempre teve dificuldade de apresentar, quando chegava na escola travava. É possível que entre no teatro, sei lá, 50, 60 anos e desenvolva. Desenvolva, exatamente. Da timidez. Então, é sim. possível. É possível sim. E eu vejo muitas pessoas praticando, tipo assim, idosos. Por exemplo, tem gente Sim. que é atriz da Globo, que já tem, tipo, mais Ai, a gente de... pode falar o nome dessa marca? Não sei. Fala mais pra Que cá. é tipo assim, que tem mais de 80 anos, que Sim. trabalha, assim, nessa desenvoltura, nesse Isso. esporte, entre Os aspas. papéis mudam, né? Vai de acordo... Vai variando. Vai pegar um papel de acordo com o que parece mais com a E característica. quem já viu uns filmezinhos aí de crianças, que as crianças estão numa aventura lá bem legal. bem pequenininho Então, É bem o também. teatro é possível sim, pra todas as E idades. bom, né, tipo, eu tenho uma grande dificuldade com a timidez pra, tipo, apresentar muito trabalho. Então minha mãe me pôs no balé, que é onde eu sinto uma forte energia pra Sim. mim, entendeu? Então, quando eu era em 2019, eu fui pro Teatro Santa Rosa e fiz uma apresentação. Quando eu começo uma coisa, eu gosto de me esforçar até o final. Aham. Eu era, tipo, digamos, entre aspas, uma da que mais ia fundo nesse Determinada assunto. mesmo. Exatamente. Então, minha professora, ela gostou muito de mim e sempre me chamou pra muita coisa. Eu fiz 2 apresentações. Uma, eu fiz até uma amiga no balé, que ela chamou pra, tipo, a gente ser 2 professoras para as pequenininhas. A gente fez uma apresentação com as pequenas. Eu tenho até umas fotos do teatro lá. E você pode fazer qualquer tipo de exercício que realmente vai tirar sua timidez. E no teatro, é tipo como se eu estivesse me sentindo viva. E foi muito bom, foi ótimo. Que bom. Então é isso, a arte, ela tá sempre Ao nosso renovando redor. e Isso. assim, renova. Eu sinto que você, é como eu falei desde o início, vocês são muito novinhas, mas vocês falam muito assim, quando fala da arte, sobre renovar a alma, assim, sabe aquela coisa que faz bem, você sai bem, sai leve. Como eu disse, vocês também são uma geração que tem muita informação e que isso deixa ansioso, deixa depressivo, se não souber lidar, né? Com essa tecnologia toda, com o tanto de aula que vocês assistem, com o tanto de coisa e informações que vocês têm. Então as artes são sim saídas para tudo como isso. muitas pessoas dizem, teatro abre portas para o mundo. É verdade. É uma coisa incrível. Ivna, joga mais uma pergunta pra gente finalizar o nosso momento. Sim, pra quem tem medo de se expressar, o teatro ele ajuda em quê, exatamente? Olha, Responde, vai. vai, Raíssa, responde. Pode começar. Vai, Raíssa. Assim, Vai. Quem começar, começa. Ó, repete de novo. é por causa que... Por favor. Pra quem tem medo de se expressar e entra no teatro, ele ajuda em quê? Olha, por exemplo, no teatro, não é... Vai, pode falar, É por causa Letícia. que, tipo assim, no teatro, as pessoas não trabalham, tipo assim, uma só pessoa. Tem que ter mais pessoas pra conseguir ter uma peça incrível. Sabe, aquelas peças. E aí você, às vezes, no teatro, olha pra algumas pessoas que estão se falando, se comunicando. E eu acho que é por causa que, tipo assim, isso ajuda você a ter amigos. Como na escola mesmo, a gente tem amigos bastantes. E isso ajuda a gente a nos desenvolver. A gente já se expressa pros amigos, faz um monte de coisas pras pessoas que estão ao nosso redor. E também, quando vai apresentar, você já se sente, tipo assim, já descarregada. Você já descarregou tudo com aquele seu amigo. E quando você vai apresentar, ó, Também todo mundo tá no mesmo objetivo, É. assim, né? E o bom de perder a timidez é que você vai ser amigo de todo mundo e você vai ter a ajuda daqueles amigos. você vai que ter. você vai trabalhar em grupo. Muito entendeu? Você bom, vai ter os porque amigos leais. Quem tem timidez, às vezes se fecha muito e guarda muita coisa pra você. Então, o teatro,
quando ele ajuda a liberar esses sentimentos, você vai se sentir bem mais leve, sem culpa de nada e vai conseguir socializar melhor. Isso. E esses movimentos do teatro todos ajudam também, por exemplo, como você falou, a falar mais, a expressar mais, saber expressar o sentimento. Às vezes a gente sente, mas não sabe como colocar aquilo. Aí, às vezes, uma raiva, uma fúria, a gente descarrega num objeto ou em alguém, acaba tratando mal alguém que não tem nada a ver na história. E é sobre isso, assim, de gerenciar, de saber como lidar com aquela frustração ou com aquela coisa que não deu certo, né? A frustração ou com uma raiva, uma coisa assim, né? Que não é muito bom, mas que faz parte da nossa vida também. Quando a gente soube que a gente ia fazer o podcast, quando a tia Luana avisou que o nosso grupo seria escolhido pra fazer o podcast, Me conta os por trás. a gente ficou muito, tipo, nervosa, ansiosa, Foi? querendo saber, ai meu Deus, as perguntas, meu Deus, tem que ter texto, tem que ter linha, vai ser o quê? Vai ser uma conversa, vai ser sei lá. E eu bem tranquilo, gente, é uma conversa. Aí vocês desesperados atrás de mim, cadê o roteiro? É pra fazer o quê? Aí a gente foi conversando entre si, acalmando. Falou com a professora Luana, falou com o Dani pra perguntar. Nossa coordenadora está ali assistindo. E a gente começou a conversar. Foi se acalmando. É Acalma, importante, a conversa é importante. Acalma, Raíssa, acalma ela. E aí a gente foi se acalmando mais. E quando chegou aqui na sala, a gente começou a tremer. Só que agora a gente tá calma, Tá, A gente Tanto que a gente teve meio que uma conversa, tipo assim, sabendo e tal, a gente brincando aqui. Foi muito legal. E quando a gente chegou aqui, a gente, soltou O Fabiano tudo. também é ótimo, né? Nossa. Claro. Ele Tá vendo? ajeita Já tudo vai que perder o necessário. medo, porque a gente tá conhecendo Nos direitinho. próximos já sabem tudo, né, gente? Mas é isso, meninas. Eu agradeço muito por terem aceitado o desafio. Não é todo aluno que aceita as doidices da professora Luana. Mas que bom que vocês toparam. Falaram sobre, né, uma partícula do nosso projeto, que é a disciplina Felicidade. Vocês falaram também é importante para vocês, né, na escola. E aí eu tento trazer coisas diferentes para vocês até saírem um pouco disso que eu falei no início, desse tanto de informação e de conteúdo. E momentos assim como vocês têm aqui na nossa escola, como você falou que tem um teatro aqui, né, na escola, tem o Projeto Felicidade, tem a disciplina Garagem 21 também com a professora Luana Cunha, né, que também... Então assim, a gente tem vários respiros, né, digamos assim, durante os nossos horários de aula. E, enfim, obrigada por terem aceitado, apoio da Foi um coordenação, prazer, da não direção. foi? Não foi, meninas, foi um prazer. Mesmo por ter passado um pouquinho de nervoso e Nervoso. aflição, foi Mas bom. é bom, isso é bom pra Bom, vocês. é uma o nervoso conversa, É faz muito parte. legal transmitir uma informação boa. Pra diante de vocês, tanta coisa entendeu? ruim, isso acalma o nosso coração. E é isso que a gente quer deixar pra vocês hoje. Ali tá rolando a live, né? E aqui também. Mas é isso que a gente quer deixar a mensagem nos finalmente, né, meninas? Vai dizer assim, não tem idade pra começar a fazer teatro, que foi a mensagem que a gente... Vamos focar nisso aí, né? A idade que for, né? Não tem limite. Não tem. E também, nem pra iniciar, nem pra, né, Nem pra novinho, encerrar. nem pra encerrar, exatamente. E também o quanto é importante a gente procurar as artes. E nesse caso, as meninas focam aí no teatro. Não desistam dos seus sonhos. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Fabiana, obrigada mais uma vez. Coordenação, Tia direção. Dani. Obrigada, gente, por ter assistido. E espero Muito que tenha obrigada. ajudado vocês aí também, né? Sim. Tchau, um beijo. Tchau.